Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Nesta aula, iniciaremos o estudo dos sistemas de amortização. Veremos a sua contextualização, as principais características, formulações matemáticas e aplicações. Neste primeiro vídeo, o foco será direcionado ao sistema de amortização francês, também conhecido como sistema Price. No próximo vídeo, estudaremos o sistema de amortização constante, o SAC. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que as novas aulas forem postadas e deixe o seu like. Os sistemas de amortização são desenvolvidos para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, com desembolsos periódicos do principal, ou seja, a dívida, além dos encargos financeiros. Há diversas maneiras de se amortizar a dívida, sendo estas condições das operações estabelecidas em um contrato firmado entre o credor ou mutuante e o devedor, também chamado de mutuário. Nestas operações, exclusivamente se utiliza o regime de capitalização de juros compostos, onde estes juros são calculados somente sobre o saldo devedor, apurado em um período de tempo imediatamente anterior ao pagamento da prestação. Existem diversas formas e sistemas de amortização, que podem envolver períodos sem ou com carência. Na sequência, veremos alguns dos tipos de amortização mais utilizados nas operações do mercado financeiro. Entre os sistemas de amortização conhecidos, podemos citar o Sistema de Amortização Francês, SAF, também conhecido como Sistema de Prestação Constante ou ainda Sistema Price. O Sistema de Amortização Constante, SAC, o Sistema de Amortização Misto, o Sistema de Amortização Americano e o Sistema de Amortização Variáveis, com parcelas intermediárias. Neste e no próximo vídeo, o foco será direcionado aos dois sistemas mais utilizados nesses tipos de operações de empréstimos e financiamentos no Brasil, o Sistema de Amortização Francês e o Sistema de Amortização Constante. É importante conhecer alguns termos e nomenclaturas nos sistemas de amortização. Temos os encargos financeiros, que representam os juros da operação, a amortização, que representa o pagamento do principal, ou seja, sem a presença dos juros, quando você está liquidando apenas a dívida original. O saldo devedor, que representa o valor do principal da dívida em um determinado momento após a dedução do valor já pago ao credor a título de amortização. A prestação, que será composta por duas variáveis, o valor da amortização mais os encargos financeiros devidos em um determinado período de tempo. Matematicamente, podemos então representar que a prestação será igual ao valor da amortização mais o valor dos juros da operação. O Sistema de Amortização Francês, SAF, ou de prestações constantes, ou ainda Sistema Price, é amplamente utilizado no mercado financeiro do Brasil. Estipula, como o próprio nome sugere, que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Equivale a um modelo de fluxo de caixa padrão já estudado em aulas anteriores. Cada prestação será composta por uma parcela de juros e outra do principal amortizado. Sua fórmula para determinar o valor das prestações deverá ser obtida da mesma maneira que em uma anuidade no modelo postecipado, conforme apresentado na tela. No fluxo de caixa, percebemos a representação em que o valor de todas as prestações será igual, constante, ao longo do período de tempo. Algumas características importantes. Novamente, o valor da prestação é constante durante todo o período do financiamento. A parcela de amortização aumenta a cada período de tempo e, consequentemente, os valores dos juros compensatórios diminuem à medida que o tempo passa. Estas são as principais características do regime de amortização francês, ou ainda Sistema Price. Agora vamos ver um exemplo 1 para resolução e interpretação do sistema de amortização francês. Um empréstimo de R$100.000 deve ser liquidado por meio do pagamento de 10 prestações iguais e mensais, vencendo a primeira 30 dias após a data da contratação, por meio do SAF, Sistema de Amortização Francês. Sabendo que a taxa de juros cobrada foi de 10% ao mês, determine, na letra A, o valor das prestações a serem pagas e na letra B,
construir uma tabela demonstrando o estado mensal da dívida, contemplando o valor dos juros pagos, a amortização do principal, o saldo atualizado e o saldo devedor imediatamente após o pagamento de cada prestação. Para determinar o valor das prestações, utilizamos a fórmula principal para o cálculo de prestações em uma anuidade postecipada. Substituindo as informações contidas no problema e utilizando a calculadora financeira, podemos determinar o valor de PMT. Inicialmente, clicamos em FCLX e introduzimos os valores dentro do colchete. 1.1, Enter, 10, YX, 0.1, vezes o valor do denominador, 1.1, Enter, 10, YX, 1, menos. Posteriormente, realizamos a divisão, dividido, e multiplicamos por 100.000. 100.000 vezes. Definimos duas casas decimais após a vírgula, clicando em F2, e encontramos assim que o valor da prestação será constante e igual ao longo de toda a operação no valor de R$ 16.274,54. De posse do valor das prestações, podemos preencher toda a coluna referente à prestação na tabela do sistema de amortização francês. Assim, na coluna equivalente à prestação, podemos preencher todas as linhas com o valor da prestação de R$ 16.274,54. O próximo passo será preencher as demais casas, fazendo todo o cálculo, envolvendo o saldo inicial, os juros, o saldo atualizado, o valor da amortização e, consequentemente, o saldo devedor após o pagamento de cada prestação. Neste caso, temos o saldo devedor como sendo R$ 100.000, a dívida original. Ao longo do primeiro mês, será calculado os juros sobre o saldo inicial de R$ 100.000. Como a taxa de juros é igual a 10%, calcularemos 10% sobre 100.000, obtendo assim o valor de juros de R$ 10.000 ao longo do primeiro mês. Consequentemente, o saldo atualizado ao final do primeiro mês será o valor do saldo inicial mais os juros, R$ 110.000. O valor da amortização será obtido a partir da diferença do valor da prestação menos os juros. Neste caso, faremos R$ 16.274,54, valor da prestação fixa e constante, menos o valor dos juros do primeiro mês, obtendo assim um valor de amortização de R$ 6.274,54. O valor da amortização representa a parcela que será abatida do saldo inicial ou da dívida original. Neste caso, após o pagamento da primeira prestação, o saldo devedor será atualizado, tomando a diferença entre o saldo inicial menos o valor da amortização. Neste caso, encontraremos como saldo devedor ao final do primeiro mês de R$ 93.725,46. Podemos visualizar essa representação no fluxo de caixa. Temos, ao final do primeiro mês, um saldo atualizado de R$ 110.000 e, após o pagamento da primeira prestação, um novo saldo devedor de R$ 93.725,46. Este processo se repetirá ao longo dos próximos meses. No segundo período de mês, teremos um saldo inicial, aonde será calculado 10% de juros. Consequentemente, teremos um saldo atualizado de R$ 103.098,01. A amortização, novamente, será calculada tomando a diferença da prestação menos o valor dos juros, obtendo assim um valor de amortização de R$ 6.901,99. Por fim, o saldo devedor ao final do segundo mês será o valor do saldo inicial do segundo mês menos o valor da amortização. Obtemos assim um novo saldo devedor de R$ 86.823,47. Visualizando no fluxo de caixa, em azul temos o saldo atualizado e em vermelho o saldo devedor após o pagamento da segunda prestação. Para o terceiro mês, temos um novo saldo inicial, que é equivalente ao saldo devedor do período anterior,
a formação dos novos juros, o saldo atualizado e, consequentemente, o valor de amortização calculado a partir da diferença da prestação menos o valor dos juros. Neste caso, encontramos um valor de amortização para a terceira prestação de R$ 7.592,19. Já podemos perceber que, ao longo do tempo, o valor da amortização está crescendo e, consequentemente, o valor dos juros está diminuindo, determinando assim um saldo devedor de R$ 79.231,27. Este processo se repete ao longo de todos os demais períodos de tempo, chegando assim à última prestação, onde temos um saldo inicial de R$ 14.795,04, incidindo 10% sobre o saldo inicial, determinamos os juros de R$ 1.479,50, o saldo atualizado e, por fim, o valor da amortização, obtido através da diferença da prestação menos os juros do período. Encontramos, assim, o valor da amortização matematicamente igual ao valor do saldo inicial, o que obviamente vai promover um saldo devedor nulo, ou seja, neste momento, todo o processo de amortização será quitado através do sistema de amortização francês. Uma importante observação a se atentar é o valor dos juros acumulados ao longo do período. Neste caso, toda a dívida original de R$ 100.000 foi quitada, mais um adicional de juros de R$ 62.745,39. Podemos visualizar a representação do saldo atualizado e do saldo devedor ao longo de todo o período de tempo. Ao final da 10ª prestação, o saldo devedor é completamente zerado. Assim, resolvemos um problema de sistema de amortização francês, onde realizamos o preenchimento da planilha de amortização. Uma outra representação gráfica interessante é o comportamento dos juros e a amortização ao longo de todas as prestações. Neste caso, representamos graficamente. No primeiro mês, temos o valor da prestação em vermelho sempre fixo, e o valor dos juros em azul, e o valor da amortização em verde. Lembrando que a soma da parcela dos juros mais a parcela da amortização será equivalente ao valor da prestação. Percebemos que, conforme o tempo passa, o valor da parcela referente aos juros diminui, consequentemente, o valor referente à amortização aumenta. Assim, temos a representação e formatação das prestações em um sistema de amortização francês. Além do preenchimento da tabela, podemos utilizar a calculadora HP12C para calcular as partes de uma prestação que se referem ao valor dos juros pagos e à amortização do principal, respectivamente, além do saldo devedor. Neste caso, inicialmente deveremos determinar o valor das prestações, utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Inicialmente, clicamos em FCLX G8 para definir o modo postecipado. Introduzimos o valor do saldo devedor inicial, R$ 100.000, CHS PV, a taxa de juros de 10% ao mês, 10i, e o período de tempo de 10 meses, armazenamos na tecla N. Clicamos em PMT e determinamos assim o valor das prestações. Posteriormente, podemos acionar os seguintes comandos. Ao clicar em 1F amort, vamos determinar o valor dos juros incluídos na primeira prestação, neste caso, R$ 10.000. Clicando na troca de XY, vamos determinar o valor da amortização da primeira prestação, neste caso, R$ 6.274,54. E por fim, ao clicar em RCL PV, encontramos o valor do saldo devedor após o pagamento da primeira prestação. Conforme apresentado na tela, temos o valor dos juros incluídos na primeira prestação, R$ 10.000, o valor da amortização incluído na primeira prestação, R$ 6.274,54, e o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação, de R$ 93.725,46. Podemos comprovar, visualizando estes valores,
Na primeira prestação, valor dos juros, valor da amortização e o saldo devedor. Este processo poderá se repetir para as demais parcelas, simplesmente repetindo os comandos apresentados. Esta é uma maneira fácil de determinar o valor dos juros, o valor da amortização e, consequentemente, o saldo devedor após o pagamento de cada prestação em um sistema de amortização francês, utilizando a calculadora financeira HP12C. Por fim, é importante calcular diretamente o valor do saldo devedor após o pagamento de uma determinada prestação. Neste caso, deve-se calcular o valor atual ou valor presente das parcelas restantes através da fórmula principal do valor presente. Novamente, deveremos atentar ao fato que N representará o valor das parcelas restantes, ou seja, que ainda faltam ser pagas dentro do sistema de amortização. Com base no exemplo 1, vamos utilizar esta fórmula e calcular o saldo devedor imediatamente após o pagamento da sexta parcela, e vamos comparar com o valor encontrado na tabela. Utilizando a fórmula e substituindo os valores, temos valor de prestação, R$ 16.274,54, vezes 1,1 elevado na quarta. N representa o número de parcelas restantes. No nosso sistema, nós tínhamos um total de 10 parcelas. O saldo devedor a ser determinado é após o pagamento da sexta parcela, ou seja, ainda restam 4 parcelas para serem pagas. Menos 1, todo este valor, dividido por 1,1 elevado na quarta, vezes 0,1. Podemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, clicamos em FCLX, introduzimos 1,1, Enter, 4yx, 1 menos, o denominador 1,1, Enter, 4yx, 0,1 vezes. Por fim, realizamos a divisão e multiplicamos por R$ 16.274,54 vezes. Encontramos assim um valor presente, ou seja, um saldo devedor após o pagamento da sexta prestação no valor de R$ 51.588,10. Ao comparar com o valor na tabela, após o pagamento da sexta prestação, temos um saldo devedor de R$ 51.588,10. Também pode ser resolvido este problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Neste caso, inicialmente realizamos a limpeza da sua memória, clicando em FCLX. Introduzimos os dados iniciais do problema, 100.000 CHS PV, 10 taxa de juro I, 10 período de tempo N. Determinamos o valor de PMT. A partir daqui, queremos determinar o saldo devedor após o pagamento da sexta prestação. Então, clicamos diretamente em 6, F, amort. Temos o total de juros incluídos nas 6 primeiras prestações, XY, o total da amortização incluída nas 6 primeiras prestações, e ao clicar em RCL PV, determinamos o saldo devedor após o pagamento da sexta prestação. Ou seja, temos mais uma fórmula para determinar o valor do saldo devedor após um pagamento de uma determinada prestação. Finalizamos desta forma a primeira parte do estudo dos sistemas de amortização, em específico, o sistema de amortização francês. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.